Nesse vídeo nós vamos construir um aplicativo do zero utilizando Cloud Code, vamos te mostrar os passos essenciais para isso, mostrar as possibilidades e a grande oportunidade que é o Vibe Code. Eu trouxe aqui um Jurássico da inteligência artificial, quando nem ChatGPT existia, quando nem se falava de inteligência artificial, ele já estava treinando modelos de IA e vendendo para empresas. Então, assim, é um grande prazer ter aqui o Deco Monteiro no canal. Já veio aqui algumas vezes no canal, né? A gente já teve algumas passagens lá no começo. E hoje a gente veio falar de um assunto que tá... Aí a gente pode dizer que é a próxima onda depois dos agentes de IA, né? Porque, querendo ou não, as pessoas já estão construindo há muito tempo já com inteligência artificial, só que agora que veio esses aplicativos de Vibe Code, o Lovable, o Replit e vários outros que facilitam, né, o uso, o Cloud Code, por exemplo, ficou ainda mais famoso. Mas se apresenta pro pessoal aí e fala um pouco da sua história lá do início. Tá, prazer estar aqui, né, novamente, agora com uma casa mais bonita, estruturada, presencialmente, né? presencialmente, sabendo que a gente não é um AI. Não é um IA ainda. Cara, eu vou falar aqui um pouco, né, eu sempre fui ligado à tecnologia, né, eu comecei a programar ali com os meus 14 anos por dores pessoais, né, na época não era tão fácil encontrar tanto conteúdo como hoje, né? Então a gente tinha que cavar muito. E pulando essa parte, né, do que eu passei por servidores, né? Eu tinha muito essa link com servidores na época. Eu acabei me envolvendo com AI para 2010, 2011. E a gente montou um sistema que era um sistema de redes neurais onde fazia processamento de linguagens naturais, né? Que era NLP, né? Natural Language Process. E como é que funcionava? Era uma rede neural, a gente tinha uma estrutura estatística matemática e a gente fazia também todas as palavras a gente criou as palavras de uma forma que elas eram ligadas com contexto, né? Então existe uma semântica onde você conseguia trazer a contextualização e a proximidade, o estudo da frase baseada em matemática, né? E a gente conseguia trazer qual era o nível de importância de cada palavra dentro da frase, dentro de um texto. E com isso a gente conseguia fazer resumos, você fazer buscas inteligentes, respostas, né? Era bem interessante. E a gente fez vários produtos, né, para o mercado jurídico, né? Chegou a fazer produtos, né, para ali para o STF, CNJ, né, na época disputava com o Watson da IBM. E depois a gente fez produtos para o mercado hospitalar. Foi uma época bem interessante, né? Eu acho que era bem antes aí do mercado pensar nisso. Pois é, assim, o NLP que você fazia lá é diferente do NLP de hoje ou é o mesmo conceito? Porque o que fez o ChatGPT ficar famoso foi justamente isso, né? O fato dele entender a linguagem natural. Antes, quando vocês fizeram, era mais arcaico, era mais complexo do que hoje? Na verdade, o ChatGPT, ele surfou teve uma disrupção do processo, né, da AI, dos agentes, que foi criado muito por alguns pesquisadores, entre eles os que eles criaram a AlexWeb, né, e que depois a OpenAI puxou eles. E, enfim, teve várias opções dentro do caminho para chegar ao que a gente tem hoje de agente e LLMs, né? Os LLMs, eles funcionam de forma diferente, porque eles funcionam em cima de Large Language Models, né? Eles pegam toda a linguagem, né? E fazem aprendizados estatísticos em cima. E eles funcionam de forma diferente até por essa forma de que se você colocar o mesmo prompt 10 vezes, vão trazer 10 diferentes. 10 resultados diferentes, né? Então, existiu, mas antes disso, a gente tem que lembrar que teve muitas opções necessárias para chegarmos aqui, né? Que, por exemplo, o entendimento da linguagem toda, né? Até a história hoje, por exemplo, a gente tem um speech text muito bom, né? Antigamente era horrível, né? Então, todas essas pequenas evoluções que aconteceram fizeram um grande avanço para a indústria, né? Porque imagina que a partir do momento que você consegue pegar toda a voz e transformar em texto real e fidedigno, você consegue usar toda a base para trás de áudio também para ensinar.
Então, se existe, a partir disso também a evolução de como guardar isso, de como categorizar isso, né? Você viu que a Meta acabou de comprar uma empresa por, acho que 32 bilhões, que era um cara, né? Que é da Scale. Sim, Esse cara é a base de quase todas as LLMs hoje do mundo, porque ele era um cara que fazia a categorização das bases de treinamento. Então, o scale é isso, é porque eles conseguiam escalar o treinamento das LLMs. Então, é super interessante isso, né? Porque o Facebook, a Meta, ele acabou escolhendo ele porque ele virou quase um RH, porque ele sabe quem são as pessoas mais importantes do mercado. E aí ele meio que comprou o passe desse cara para que esse cara compre o passe de outros caras para sim, concentrar o knowledge, né? sim, Mas isso é interessante, né? Então a gente, na verdade, a gente está vivendo uma disrupção, né, desse modelo, né? É uma disrupção constante, porque eles não param de evoluir e cada vez mais eles estão buscando eficiência, né, energética e de processamento. E a gente está vendo coisas interessantíssimas. A gente está vendo modelos. A China está indo para está com a ideia agora de avançar na parte de modelos abertos, que é super interessante, né? Ela tá que vai também totalmente contra a visão da própria China culturalmente, né? Que normalmente a China é beefish. da economia fechada, né? Então, é bem interessante ver isso pode também gerar avanços sociais incríveis, né? Porque se ela entende que você consegue ter um avanço social perdendo um pouco o controle, né? Acho que isso tem, para pensar um pouco, tem uns avanços interessantes, né? Sim. Enfim, depois disso, eu acho que a tecnologia ela também começou a disruptar muito pela questão da imagem, o entendimento da imagem, né? Quando essa questão do entendimento da imagem, você conseguir criar dados e informação baseada nas imagens, isso foi um grande avanço também para a inteligência, né? E, enfim, aí a partir disso foi para código, foi para linguagem, entre Sim. linguagens, e hoje a gente está vivendo isso, né? Está vendo E assim, a diferença em nível de oportunidade. Você acha que era mais oportuno mexer com IA lá na sua época ou hoje, com tantas ferramentas e tantas possibilidades? Cara, eu acho que hoje é engraçado, né? Eu penso assim que existiam grandes oportunidades para trás, mas eu acho que a atenção era era mais difícil, né? Porque quando você vai apresentar algo que ninguém tem ciência, você tem que praticamente fazer uma consultoria do que dá para ser feito, e aí tem que fazer um teste, hoje, querendo ou não, existe já uma visão que todas as empresas precisam, que todo mundo precisa aprender, que é uma coisa que vai melhorar a sua eficiência como pessoa, como funcionário, como empresário, sabe, como um grupo. Então, ficou mais fácil de você mostrar a importância disso. Então, hoje tem muitas possibilidades a nível de serviço, né? Tem muitas possibilidades a nível de uso, tem muitas possibilidades a nível de aplicações. As pessoas estão testando coisas, né? Então, tá ficando muito usual. Eu acho que isso traz muitas oportunidades, muitas. Sim. Que a gente tá, né, realmente assim no começo, assim, sabe, assim, arranhando as. A gente ainda tá no começo, né? É porque tem muita gente que fica ansiosa no sentido de tipo, pô, já tô perdendo o bonde, né? Hoje já tá todo mundo falando de IA, mas isso é muito uma percepção de bolha, porque nem sempre a oportunidade é você pegar as coisas no início. Porque, por exemplo, você começou a utilizar o chat GPT no início, tá? Mas ele tinha as limitações de ser uma IA no início. Hoje a gente não consegue, naquela época não conseguimos fazer aplicativos, por exemplo, hoje utilizando um chat GPT. Claro, não é o melhor modelo, né? Não é o mais usual que as pessoas, que pelo menos eu escuto as pessoas falarem. Eles usam mais o Gemini, né? E o Cloud Code, não tanto os modelos do chat GPT para codificação, mas é bem mais otimizado para isso. Então, em que momento você vê assim da evolução da IA, evolução dessa tecnologia, de tudo que está sendo entregue, tanto de vídeos, imagens, código, essa enxurrada, né, de open source, porque a China até então, assim, se a gente for pegar um ano atrás, não eram tão populares os modelos chineses.
desde que foi lançado o DeepSeek, depois o Qwen Max, enfim, várias outras que eles foram lançando, essa competição pelo open source ficou cada vez mais democrática. Em que momento da IA você acha que a gente está? Cara, eu acho que a gente está no começo. Eu acho que a gente está num momento de descoberta, né? Eu acho que tem muita gente usando o ChatGPT, né? Mas para busca. Eu vi até um estudo mostrando que a avaliação mais velha, né? Que eu falo assim, depois dos 40, tá usando o ChatGPT como fosse busca, né? Como se fosse um Google. A geração ali dos 25 aos 40 tá usando realmente para conversar, né? Para, enfim, às vezes para fazer análise, né? Os mais novos estão usando para tudo, né? Estão usando até para estudos, né? Às vezes para fazer uma Terapia. terapia, né? Até decorrer assuntos que às vezes não eram confortáveis. Então, assim, pelo que você diz, a gente está na fase ainda de descoberta. Eu acho. Não o começo, mas a fase de descoberta do que pode ser feito, das possibilidades. É porque é tão amplo a potência disso, né? A força que isso tem, que eu acho que a gente ainda está longe de conseguir descobrir o tanto de impacto que isso pode ter, né, na nossa vida, né? Tipo, a gente está vendo agora a AI fazer elementos novos na ciência, está fazendo descobertas em relação à cura, em relação à vacina, em relação a... Então a gente está numa fase de experimento, né? E uma coisa interessante é que nem sempre o complexo é o melhor. Sim. Às vezes existem coisas simples que podem nascer disso, que podem ter um impacto muito grande na vida das pessoas. Nem sempre o código mais complexo que vai fazer, né, a disrupção para algo assim muito científico tem uma utilização realmente na vida das pessoas. E às vezes algo que pode ser considerado uma coisa simples pode ter uma disrupção absurda, pode realmente mudar a vida de milhares de pessoas. Sim. Então, às vezes, realmente assim, um programador, uma pessoa de tecnologia, talvez tenha mais chances de fazer prompts, né, e sistemas mais complexos, mas não quer dizer que esse seja A solução para... seja mais eficiente financeiro, assim, a nível de capital, talvez não vai ser o que vai mais ganhar, talvez não necessariamente a pessoa que fizer o prompt mais simples não vai ser o que vai ter menos vantagem, entendeu? Sim. Pode ser que uma criança de 13 anos tenha uma ideia para ela que vira uma solução para todo mundo. A IA, para você, democratizou essa competitividade no mercado de tech. Porque, assim, até queria que você falasse um pouco da sua experiência no mercado de tech, porque você não é nenhum aventureiro aleatório, né? Você já tem aí, inclusive está no título aqui, você tem aí já empresas que, cara, transacionaram aí, movimentaram 1,5 bilhões em um curto espaço de tempo. Então, assim, olhando todo essa visão tech, aquele sonho de construir um aplicativo, de construir uma empresa, com o IA, de fato, a gente teve uma democratização ou é só falácia, ilusão? Assim, eu acho que a gente, eu nasci dentro da tecnologia, né? Assim, porque eu falo que eu me apaixonei pelo computador muito cedo, né? Tive o meu primeiro computador, aquele DX266, né? Para quem lembra. E, né, a gente programava muito terminal e agora a gente está voltando, né, para terminal. Eu acho que a gente, assim, quem viveu essa época, que viu a internet nascendo, a gente viu os primeiros sites, né, não eram óbvios, né? Se você não lembra, no começo da internet, o mercado financeiro ele apostou em empresas que faziam antenas, empresas que faziam cabos, empresas de infraestrutura, achavam que isso seria o futuro, né? Quem ganharia dinheiro com a internet. E os primeiros sites eram sites de notícia
blogs, né, eram sites de informação, não tinham muitos. Então, esses sites tinham muita atenção, porque era o mundo todo entrando na internet, querendo ver algo, e aí acabou que nasceu essas blogueiras, esses blogs famosos no começo, que acabaram. Sim, Porque não, é isso, imagina que eram poucos sites compartilhando a atenção do mundo, né? Então, ali era muito fácil você criar algo que poderia crescer, porque teoricamente você tinha pouca competição de opção. O difícil, talvez, naquela época, era criar, porque os SEOs, as buscas, eram mais complicadas, né? Se não sei se você lembra como o KD funcionava, você tinha que ficar passando ali até achar o que você estava procurando. Não existia uma busca que o Google trouxe depois, seria uma busca baseada palavra-chave. filtro, ele fazia um filtro baseado no que era mais buscado na internet, e depois ele indexava só a área que era mais buscada, deixava para indexar o que era menos buscado depois. Ele criou um sistema mais eficiente de busca. E aí tinha na época lá o Hasta La Vista, né, o KD, e tinha outros enfim, que tinham formas diferentes de fazer busca. E assim, quando a gente vê isso, a gente vê que a internet ela foi criando sua forma da mesma forma, ela foi buscando. Quem diria que o buscador seria um dos maiores empresas da internet, Sim, né? O Google virou, né? Por quê? Porque em algum momento o Google começou a ter muito usuário e ele conseguia entender que ele poderia monetizar essa atenção. marketing, né? É. E a gente não tinha essa visão de que o marketing ia ser a peça-chave, que hoje, teoricamente, virou a peça-chave do Facebook, virou a peça-chave de quase todas as redes sociais que mantêm ali os usuários mais presentes na tela, né, hoje. Então, foi uma evolução e foi um aprendizado. E eu acho que a AI também ainda está nesse momento, assim, a gente não sabe. É tudo muito novo para a gente dizer o que vai ser realmente the next big thing, tá, sabe? Uma coisa que a gente acha que está tendo essa corrida é qual vai ser o agente que vai ser mais usado como base, como infraestrutura. E é uma das coisas que eu penso muito, né, que é legal falar, é isso, ó. Eu vejo muita gente criando empresas, principalmente no começo dessa corrida, usando esses AIs para fazer produtos, para Sim. vender. Só que logo depois, esses AIs, a OpenAI, lançam Começa a engolir os próprios produtos que as essas pessoas criam. soluções. E ele olha o que está sendo mais usado e acaba já dando como nativos dentro dele. Você lembra daquele chat PDF que, cara, eu fiz um vídeo do chat PDF no início do chat GPT, viralizou assim, pegou 1 milhão de visualizações, porque as pessoas falam, caraca, eu subo um PDF e consigo conversar com o PDF. Na próxima atualização, a OpenAI colocou lá, você pode subir um documento, né? Então, assim, de fato, até entrando nesse assunto, qual o erro que a pessoa tem que evitar, né? E para onde ela tem que olhar quando ela está querendo iniciar um aplicativo, quando ela tem uma ideia e ela quer validar essa ideia? Eu acho que o mais interessante você pensar em quando você for criar algo é como isso vai chegar na mão das pessoas. Então, você tem que pensar muito em como você vai distribuir isso, né? Como você vai vender isso, como você vai... Então, às vezes você criar um produto, hoje a criação do produto é muito rápida. Então, uma pessoa que domina o cursor, em uma semana, às vezes faz 3, 4 produtos interessantes. A pergunta a partir do momento que você não tem mais o custo de início, que seria de montar uma equipe, tecnologia e tal, e você cria um MVP muito rápido, o certo é você conseguir fazer isso ser funcional e botar para rodar, para mostrar que tem escala, que você consegue crescer, criar uma banca de dados, criar uma base de usuários e tal. E a partir disso, né, talvez ou fazer começar sozinho e evoluir sozinho, ou então acabar mostrando para um fundo ou investidor e tal. Eu acho que tem muito essa visão de que é mais rápido de testar e é mais rápido também para você parar o teste. Sim. Então, por exemplo, você tem um produto, você está lá testando, você vê que não está tracionando. Então, talvez, como hoje foi muito fácil, eu tenho visto muito isso, né? Eu conheço pessoas que estão, às vezes, com 5 produtos, e eles botam os 5 para testar, e aí eu noto que tem gente se especializando muito nessa questão de como fazer o CRM acontecer ali para rodar.
né? Então, Sim, pô, eu preciso distribuir, eu preciso pegar leads, como é que eu ativo esses leads, como é que eu faço isso rodar e fazer os usuários e ter crescimento. Porque se você está tendo um custo de CAC, né, de custo de aquisição de cliente muito alto, talvez não valha a pena. O certo seria que o produto seja tão interessante a ponto de que o usuário venha, a partir do momento que ele veja e já queira. sim, Se você tiver muito custo para trazer esse usuário, a não ser que você consiga cobrar muito caro, né, é um jogo de equilíbrios, né? Mas isso que é interessante. Hoje, isso era uma segunda fase do produto. Hoje está virando a primeira. sim, Porque praticamente você consegue tirar essa ideia do zero muito rápido, né? A gente, né, vai montar aqui um sistema e a gente vai fazer isso aqui ao vivo e tal. Mas é interessante, porque quanto tempo isso demoraria antigamente? sim. Né? A gente vai fazer aqui enquanto está conversando, a gente vai fazer, vamos ver o que vai. É uma coisa que demoraria para ter uma MVP. Mas assim, ó, você não concorda que isso, às vezes, talvez pra você não, né? Que você já tem muita clareza. Mas às vezes pra pessoa que tá tendo a primeira experiência com IA, não necessariamente, porque pra você mexer com vibe coding, criar aplicação, você já tem experiência com IA. Mas aquela primeira experiência de ver algo sendo construído. Essa facilidade, esse acesso imediato, essas possibilidades infinitas, não atrapalham, tipo assim, de alguma forma, e que isso pode ser um grande impostor de você conseguir finalizar algo, porque eu já tive conversas com pessoas, programadores, que tiveram acesso a isso, e aí o cara fala, pô, cara, dá pra fazer um monte de coisa, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, ainda mais um programador que entende, e o cara fica preso nas possibilidades. Entendeu? O cara não finaliza nada porque cada coisa ele pode melhorar em um ponto e no fim das contas o cara não tem nenhum produto. Eu acho, assim, que a gente vive num mundo que o mundo atual, ele já é um mundo que te traz tanta informação, né, de forma tão intensa, que você já tem que saber hackear isso a seu favor. Algum momento você tem que parar para pensar realmente se isso está lhe fazendo bem, né? Esse consumo, né? Isso é outra conversa, porque eu acho que isso também tem a ver com o consumo das redes sociais, das notícias, da televisão, enfim, eu acho que isso está gerando realmente um cenário de onde tem muitas pessoas, né, com estresse, com overthinking, né? Mas a partir do momento que você controla isso, porque isso é um problema mais social, né? É um problema da sociedade como um todo e não é referente a o uso da AI. Talvez seja referente ao uso da tecnologia como toda, né? Eu acho que é muito importante a pessoa fazer um trabalho pessoal de equilíbrio, né? De ter um esporte, conseguir desligar, né? Conseguir ter um momentos de lazer com a família e tudo. Mas, indo para o lado da tecnologia, eu acho que a gente também tem uma chance única de conseguir tirar da cabeça qualquer coisa que, né, algo que é isso. Às vezes, a grande ideia vem de uma dor. Sim, E às vezes a dor está na pessoa, está em uma vivência atual dela, na empresa, em casa, no serviço, sim, andando de ônibus, andando de táxi, andando de metrô, algo que ela está vendo que poderia ser melhor. E só ela tá vendo. E isso é muito interessante, né? Porque o prompt, é por isso que eu falo muito, a gente tem lá a cultura builder, a gente fala, o prompt pode vir de qualquer cabeça. É lógico que uma cabeça que lê muito, que é muito curioso, que tem muita informação de vários pontos, que sabe ligar ali biologia para química, para ele talvez tenha muitas chances de fazer algo que ninguém esteja vendo, porque ele vai fazer um conector de tudo, ou então, ou às vezes uma coisa super simples que também seja muito importante. Mas eu gosto muito de separar, sabe? Porque às vezes você botar a culpa na AI, né, nos agentes, onde na verdade é só uma automatização de uma tarefa, né? Talvez a culpa esteja, talvez, né, realmente nesse desordem. desordem de informação que vem vindo e também nesses como fosse nessas AIs que essas empresas estão usando para prender nossa atenção. A questão é que a gente pode também usar as AIs para bloquear que essas AIs controlem a gente.
E tem vários modelos mentais que você pode fazer também para evitar isso, né? Que é criar regras de tempo, você tentar checar se você realmente não está sendo induzido, né? Porque, querendo ou não, essas empresas, como elas sabem mexer bem com isso, elas conseguem, cara, na hora que ela vê que você está cansando do conteúdo, ela consegue botar algo interessante para você voltar a ficar mais tempo naquela tela. Então, realmente, esse uso da tela, aí, enfim, acho que vai ter muitos estudos aí e a gente vai ter que... Então, assim, para você é algo muito pessoal. Mas, assim, você é investidor também, né? Você não só... Acredito que você consiga escalar o seu tempo com a experiência que você já tem. Quando chega uma ideia na sua mesa, e provavelmente muita gente te vende projetos, né? Ideias, sonhos. Você tem alguns, assim, um checklist básico que você vê se essa ideia pode funcionar, vale o meu tempo ou não vale? Assim, quais ideias você identifica que pode ser, tem o potencial? Claro que existem muitas variáveis, né? Existe variável de equipe, etc, etc. Mas o que te faz investir em uma ideia? Vou ser muito sincero agora, tá? Eu raramente invisto em ideia. Eu acho ideia é algo tão... Eu sou um cara que eu tenho, né, eu penso muita coisa o tempo todo. Então, uma coisa que eu falo é que ideia sem execução é um desvaneio, né? Tipo, se você não executou, é só um desvaneio que passou na sua cabeça. E eu gosto muito dele, por exemplo, eu vou nos eventos de tecnologia, às vezes eu vou em vez de ficar olhando os grandes empresários e tal, eu fico às vezes olhando as pequenas empresinhas para ver o que o cara tá fazendo e tal. E eu acho engraçado que às vezes eu pego um cara que tem uma ideia muito boa, mas claramente ele não é bom para executar, né? E às vezes eu pego o inverso, eu pego um cara que é muito bom, só que a ideia dele não é boa, né? Então, assim, eu tenho muito uma visão, assim, que primeiro as pessoas, depois o negócio. Primeiro eu penso quem são as pessoas, né? Se eu tenho pai, beleza, se tem uma ideia. Às vezes eu pego essa ideia e guardo ela por anos, à procura da pessoa certa para tocar aqui. Às vezes nunca acho também, beleza, tudo bem, acontece tal, mas, é, mas pegar uma ideia e, e só devido à ideia ser boa, focar nela, eu não acredito, sabe? E a ideia é só um fator do sucesso de algo, né? É só porque ainda mais você pode até ter uma boa ideia, mas quantas empresas que eu participei que eram uma boa ideia e acabou tendo que pivotar 10 vezes para realmente achar o market fit dela. Isso é um ponto. E a ideia era boa. Só que, mesmo a ideia sendo boa, parecendo ser boa, às vezes o momento não condiz a ela. Então, você vai buscar, o pessoal chama, né, low range fruits, que é pegar as frutas mais baixas primeiro, para depois subir para pegar essa fruta que está vendo lá em cima, porque às vezes o mercado não está preparado para aquela fruta ainda. É muito caro fazer ela, ou muito custoso pegar ela. Então, assim, às vezes, essa questão da ideia ser boa não é o suficiente, sabe? E eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas vão falar de ideia e ficam com... Não, tem que falar baixo, porque alguém vai escutar. Ou, É, sabe, cara, dá pra ter, cara, para, cara, você tem... fica na minha ideia é genial, né? Vai A ideia milionária. ser lambeiro, né? Mas, e o que eu acho muito interessante hoje é isso. É muito mais ver do ser humano, né? Que tá por trás dela. E eu volto a falar, hoje, a maioria dos problemas que a gente encontra empreendendo tem a ver com a economia comportamental da pessoa, né? É a pessoa ser um bom líder, a pessoa escutar, a pessoa saber executar, a pessoa ter sabe, ser proativa, saber se comunicar bem com, né, ou ele ou o grupo dele, né? Que não precisa ser uma pessoa que sabe tudo, né? Às vezes tem um cara que é bom o peixe é bom de nadar, o macaco sobe a árvore, o outro. Tem a junção do cara que sabe também criar um bom time, isso é uma grande força para a empresa, né? Então, eu acho que acho que eu presto muito mais atenção nisso, né? Nas pessoas, né? E a questão moral, ética,
né? Porque às vezes você pode ter a melhor ideia do mundo, né? Se você tiver um desvio moral ali dentro também, vai acabar dando problema, né? E o que você falou que é muito importante é que a parte mais importante de uma ideia é você primeiro validar ela. E depois que você valida, às vezes você vê que a sua ideia não é tão boa porque ela precisa de diversos ajustes, né? E assim, para quem tá começando hoje, a pessoa que, cara, ela sabe mexer no chat GPT e ela quer começar a criar, quer começar a aprender apps com IA, qual o caminho? Bem, hoje eu acho que o mais importante é a curiosidade, né? Eu acho que você querer mexer é o primeiro passo, né? Primeiro é tentar fazer qualquer coisa. É você pegar ali o ChatGPT, o Grok, o que for, para começar a fazer perguntas, né? Tudo começa assim de uma forma mais informal, porque você tem que criar também o hábito, né, da funcionalidade, né? Saber como é que funciona e tal. Então, assim, acho que tudo é válido, né? De você brincar com as questões, por exemplo, pedir para fazer uma carta de parabéns para sua mãe. Pedir para fazer a carta de parabéns como se o Fernando Pessoa tivesse escrito. É super legal, já fiz bastante isso. Fazer, enfim, você poder pedir para uma opinião usando um pensador, um Alexandre Grande, que todas formas interessantes de trabalhar ali os agentes e depois disso começar a ver as outras funcionalidades, porque normalmente esses agentes, eles têm vários agentes ali dentro, né? O ChatGPT tem a parte de imagem, tem a parte de vídeo, tem a parte de code text. Então, eu acho que é interessante você testar um pouquinho cada coisa, porque eu acho que a primeira coisa é se aproximar, né? Não se afastar, se aproximar. E depois disso, o que eu falo muito? Hoje tem muita informação na internet, né? A gente criou lá o Cultura Builder, né? Hoje a gente está com bastante aluno. O que é o Cultura Builder? O Cultura Builder é o culturabuilder.com, é um site que a gente criou, que a gente dá aulas, né, sobre AI, a gente desde o começo, desde o iniciante, do zero até o avançado, e a gente vai explicando e vai tirando dúvida. Então a gente criou uma comunidade. E a Cultura Builder é interessante porque a gente criou tudo lá dentro. Então tudo que você vê lá dentro foi criado lá dentro. Você não usa nenhuma ferramenta. A própria plataforma de onde as aulas estão hospedadas foi vocês que criaram com o Webcode? Todas as plataformas. A gente criou um Twitter só para o curso. Então existe um Twitter com a mesma estrutura. Cara, isso nem tem. Se for procurar uma plataforma de membros, inclusive eu pago uma, não tem isso aí lá dentro. A gente fez até via vídeo, a gente fica respondendo via vídeo. Super legal. Às vezes eu tô no carro, fico respondendo. Ah, dá pra responder por vídeo? É. Caraca. E com arquivo, né? O que eu acho mais interessante é que hoje a comunidade, hoje tem, eu acho que 2.000 e poucas pessoas e a plataforma tem 2 meses. Então, o mais interessante que eu acho que é quando a plataforma começou a se autorresponder, né? Então, a comunidade começou a responder à comunidade. Interessante. Porque isso eu falo, ó, a informação hoje, você consegue encontrar gente no Japão falando ali, nos Estados Unidos, na Espanha. Então, se você quiser realmente cavar, você vai achar as informações. O que a gente está fazendo é consolidando o que a gente acha importante de tudo que está sendo lançado e com uma comunidade muito forte. E a gente vai começando a trazer o quê? A gente tem uma engenharia de prompts, então a gente começa a montar os prompts mais usados e prompts para ajudar o cara na segurança, na geração do primeiro site. Como criar o site usando as ferramentas mais importantes para deixar ele bonito, estruturado. Como é que eu faço uma revisão para mudar de um database para outro. São coisas que você acaba pegando atalhos para melhorar o uso, né, dos agentes. Então lá vocês ensinam a criar aplicativo para iniciante e aí vai subindo. A gente tem aluno lá com 2 semanas que nunca mexeu em um código e criou uns sites incríveis, tá ligado? Tipo, é impressionante, dá até orgulho de falar isso, mas tem pessoas criando sites realmente incríveis. Não é um site, né? Se você entrar lá na comunidade, tem lá o cara botando 3, 4 sites e é interessante porque não é 4 sites com design ruim, não.
Sites bem estruturados, sabe? E aí você vê, né, como é rápido. É só você ter um pouco de curiosidade e realmente assistir as aulas e fazer o passo a passo, né? Não é uma coisa difícil. O curso te ensina, na verdade, é não cometer erros. É não deixar o agente confuso. Ele está ensinando a pessoa a evitar erros que a gente já notou que podem acontecer. Mas assim, ó, uma parte que eu acho relevante, e não sei se tem isso, mas é a parte, por exemplo, o cara construiu o aplicativo dele, o que, que ele faz com o aplicativo dele? Tipo, porque ele quer monetizar, né? No fim das contas, querendo ou não, todo mundo quer fazer aplicativo para monetizar. Tem coisa sobre isso lá? Isso, tem tem a parte realmente de negócios, né? Voltar no negócio, vai ter mais coisas, até que eu vou fazer uma área para negócio. E a gente lá, por exemplo, a gente está entrou agora a Amazon Web Services, como eu te falei, né? Como parceira. E foi super legal, porque agora a Amazon Web Services vai ser parceira e ela vai dar US$ 5.000 para todos os usuários para usar os servidores dela. Então, se você Caraca, quer virar um negócio, você vai precisar de servidores para aumentar a escala. Então, sim. você já nasce dentro da plataforma, que é muito doido, né? A Amazon Web Services, ela entendeu que vai ter muitos programadores nascendo ali, então a melhor coisa que ela poderia fazer é virar uma parceira para ajudar os programadores, e com isso vão ser futuros usuários da plataforma da Amazon Web Services. Super legal. E assim, US$ 5.000 dá pra usar muito, né? Muito, Muito, né? E muito. principalmente pra quem tá começando, cara. Pô, pra quem tá começando, não precisa nem usar nada, né? Porque a demanda vem, na verdade, quando você começa a escalar. Só que a questão é que se você começar a escalar e já ter US$ 5.000 para gastar para dar né? Dá para fazer bastante impacto aí. Ah, foda. E, enfim, a gente tem conversado com outras empresas, a nossa ideia é transformar isso num hub, onde você consegue pegar todas as pessoas que são interessadas em Vibe Code e a gente vai alimentando, por exemplo, a gente está querendo criar agora um sistema onde você escolhe o que você quer ver. Porque como o Vibe Code está expandindo para várias áreas, então, por exemplo, pediram para a gente fazer uma aula sobre Vercel. O que é o Vercel? Vercel é uma plataforma onde faz deploy. Depois que você cria o teu aplicativo, você quer botar isso online. Então você tem que botar esse aplicativo em um local para ficar lá no HTTP, né, dois pontos, barra, barra, e aí depois você faz um link para esse Vercel. A gente fez uma aula só para isso. Então aí vou fazer uma aula só para database. Então a gente fez uma aula só de database. Vamos fazer uma aula, então, se o cara quiser mudar de um database para outro, como é que faz? A gente quer fazer uma aula só de segurança. Como é que eu faço um teste para ver se meu site está seguro? Eu quero fazer uma aula só de como é que eu estresso o site para ver se tem alguma falha. Fazer uma aula só para. Tá bom, eu sou iniciante, quero criar meu primeiro aplicativo sem muitas complicações. Eu quero fazer uma aula avançada. Assim, pro cara que tá assistindo a gente aqui, ele não. Existem vários níveis. Tem um cara que quer criar um aplicativo, o sonho da vida dele, tem um cara que só quer criar um aplicativo para automatizar, ou ajustar, ou facilitar, otimizar alguma parte da empresa dele. Em quanto tempo você vê assim um cara que tem pouco tempo, né? Vamos supor 1 hora de estudo por dia. Em quanto tempo ele consegue criar um aplicativo para ajustar a empresa dele? Para a empresa Tem dele. um amigo que ele tá fazendo o curso e ele não programava, ele começou a fazer faz, sei lá, 10 dias e ele já criou 3 aplicativos para a empresa dele. Um que ele criou é super interessante. Ele tem uma empresa muito grande e ele tinha um problema que ele tinha uma área muito grande na empresa dele para fazer conferência dos produtos. Se a embalagem, a letra, se o formato da letra, se o espaço que estava no caminho certo, no tamanho certo e tal. E ele tinha uma equipe imensa para fazer isso, cara, porque ele tinha muitos produtos. Ele fez isso de forma automática, agora ele só simplesmente coloca o rótulo lá, a embalagem e faz tudo automático. Caramba, e ele criou o aplicativo para isso. Ele criou, o fundador da empresa. Cara, que doido. E assim, uma dor que é específica dele, né? Imagina que ele tinha que chegar pro um cara de produto dele para pedir pro cara de tecnologia, pro cara de tecnologia montar um squad. Então, cara, você está aproximando o dono da eficiência. Olha o poder disso, né? Logo depois ele criou outra coisa. Ele criou uma coisa que ele falou, Deb, a minha equipe de venda precisava, quando está falando com os pontos de venda, às vezes precisava mostrar a embalagem de um produto, ou quais são os ingredientes do produto. Então ele criou um aplicativo onde tem todos os produtos, ele clica e aparece já o rótulo, aparece qual é o produto, qual é o peso. Então ele conseguiu, antigamente o cara tinha que pedir, você pode me enviar o rótulo e tal, você pode me...
E não, ele criou já um aplicativo que facilita toda a equipe de vendas, porque ele tem equipe de vendas no Brasil todo, né? Ele não só no Brasil, tá vendendo na Austrália, tá vendendo em outros países. Então imagina como parece um besteiro, mas não é. Isso supercarrega a equipe, porque toda hora quem vai ser cobrado é a equipe. Então alguém da equipe tem que mandar para ele toda hora os dados que está pedindo, em vez de ter uma coisa concentrando todos os arquivos ali. E são alguns pequenos usos, né? Mas são os usos variados que a gente está vendo, né? Teve um pessoal de blockchain que queria fazer organização de airdrops. O que é isso? O pessoal, para ganhar airdrops, o que é o airdrop? É quando você tem que usar a plataforma que está nascendo, e se você ficar usando e provando que você está usando, você ganha prêmios. Só que para isso você tinha que botar na agenda, ó, 2 vezes por dia você tem que fazer isso, 1 vez por semana você tem que fazer aquilo, você tem que repostar os anúncios, e aí você pode marcar qual é a rede, qual é o projeto e tal, e aparece uma agenda, onde essa agenda você pode simplesmente configurar e botar tudo e ficar avisando o cara. Cara, é uma coisa super simples, mas super útil, né? Você deve saber como sim. né? Então, quem mexe com airdrop sabe a dor disso e vem um cara aleatório e fez. Eu acho, assim... Não são nenhum de código. Eu tô tendo essas experiências iniciais com Vibe Code e inclusive, eu criei minha própria plataforma para criação de thumbnails, né? Então, assim, eu configurei lá um agente da forma como eu gosto de fazer thumbnails, utilizei o modelo de criação de imagem que eu gosto, que tem uma boa probabilidade de criação de texto. E aí, você chega lá, manda a imagem da pessoa, ele gera uma thumb com o rosto da pessoa e também com um título. E é uma demanda que eu tenho. Então, assim, uma demanda específica. Agora, Thiago, várias pessoas precisam fazer capas, né, para o YouTube. Então, assim, a partir de uma demanda minha, você acaba tendo acesso à demanda de outras pessoas, porque não é só um problema seu. Então, e outro ponto. Depois que a gente já vai começar a construir o app. Você falou. Lá na Cultura Builder, a gente cria os vídeos, né? Então, hoje, quando a gente sobe os vídeos, é tudo automático. A gente criou um sistema dentro que a gente simplesmente seleciona todos e eles fazem toda a organização. Que eu imagino que você tinha que entrar, você tinha que copiar, botar lá e botar. A gente fez um sistema que o próprio Cultura Builder, ele escolhe automático todos os vídeos. Você já faz automático, ele já linka cada thumb com um vídeo que é descrito. Então, isso tudo foi feito também com AI. Cara, que foda. Mas por quê? Porque se você fez um dia, o segundo dia tem que fazer, o terceiro dia tem que fazer, você chega lá, a gente até brinca, chama de Claudão. Claudão, vamos ajustar isso aqui para fazer assim e tal. E ele vai começar a ajustar, né, toda a plataforma para isso, entendeu? Sim. É muito interessante. E aí fica, qual vai ser o mais legal disso? É que a experiência do usuário vai ser cada vez melhor. Por quê? Porque teoricamente, além dos usuários, tudo, vai ficar muito mais fácil de você criar as experiências baseadas nas dores que estão acontecendo a cada momento. Sim. E a tendência, talvez, daqui a pouco, isso seja autoevolutivo, né? Vai ter AI só para ficar fazendo testes AB de tudo. Pronto, ó, isso seria um bom produto. Você fazer um agente para ficar fazendo testes. Então, por exemplo, você tem um site que vai entrar 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, você bota 2 pessoas para ver o site mais branco, 2 pessoas para ver o site mais preto, 2 pessoas para ver o site mais verde. E você vai ver quem vai gostar mais, quem vai comprar mais, quem vai ficar mais tempo no site. Vai adaptando até as cores, a linha, a comunicação, tudo. Testes. Sim, a IA é muito boa para isso. Para você achar o seu modelo de cliente ideal, achar modelo de precificação, tudo. Mas cada cliente, literalmente, vai ter uma personificação, né? Quando a gente fala de personificação, às vezes as pessoas lembram de André, tudo bem? Esse site, tá bem-vindo ao site e tal. Não é isso. Por exemplo, você vai ver uma notícia de futebol, vai vir já o seu time. Se você gosta mais de uma cor, vai ver sua cor. Se você gosta que a pessoa faz de forma mais informal, vai falar mais informal. Quando ela se comunicar com você via WhatsApp, vai vir até o tom da pessoa que vai falar contigo pode vir da forma que você acha mais agradável. Não ser tão intrusiva ou mais respeito, tudo vai se adaptar a você. Né? Você vai se tornar uma persona e essa persona, enfim, vai dar as informações baseadas no que você vai consumindo para isso. Perfeito. E aí que vem também aí que você falou da atenção, né? Aí só tem que ter cuidado para
e isso não virar também algo que vai gerar mais atenção, mais... Sim. Mas agora vamos construir um aplicativo, então, na prática. Vamos para a tela e vamos construir um aplicativo aqui na prática. Vamos ver qual que a gente vai fazer aqui. Vamos seguir todos os passos. Bom, até aqui a gente já entendeu que tudo é possível ser feito com Vibe Coding. É uma grande oportunidade. E quando a gente tem acesso a esse conhecimento, a gente só precisa ter acesso a problemas para resolver esses problemas. Então, assim, vamos construir um aplicativo agora para as pessoas verem como é esse processo, né? Claro, a gente não vai mostrar detalhadamente todos os processos porque demora um pouco mais, o vídeo ficaria muito longo, mas as etapas essenciais, a gente vai comentar todas elas. Você tem alguma ideia de aplicativo que a gente pode criar aqui? Bem, acho que uma coisa que seria simples era te fazer um sistema de agendamento, né? Sei lá, para o médico, para o personal, o que você acha melhor. E a partir disso a gente mostrar como é que a gente vai desenvolver isso de uma forma usando o Cursor, né? Que é uma plataforma, um IDE, né? Que é muito usado. É muito boa a ideia do agendamento, porque, cara, é uma demanda muito grande no mercado, porque imagina, você tem um cliente já na sua agência. Imagina você poder oferecer mais um serviço, que é uma aplicação personalizada de agendamento para os clientes dele, com os serviços dele, para captação de lead dele, com o CRM próprio. Enfim, vamos construir isso agora. Então. Você preparou aí o comando? Bem, a ideia agora seria a gente fazer um prompt no Cloud Code para a gente ver funcionando a questão de agendamento. Então, vou fazer um prompt simples, que é fazer um sistema de agendamento para personal trainer em modelo de aplicativo com um ótimo design, moderno e de fácil utilização pelo usuário, onde ele possa agendar dentro dos horários e dias do calendário. E eu acho que o interessante do Cloud Code é que ele tem um modo que é o modo de planejamento. Então você pode botar Plan Mode e você começa a colocar algumas funções. Por exemplo, existe o UltraThank, que é um código que você usa para fazer múltiplos agentes nele. E eu posso usar o SuperCloud MCP, que é um MCP que usa vários outros MCPs que facilitam o design, facilitam o teste, então existem várias formas de usar o Cloud Code de forma que te ajudem, né? Que ele seja o mais simples. E aqui, ó, analisar, ó, como começou, analisar a estrutura do projeto atual, pesquisar tecnologias e frameworks apropriados, definir a arquitetura do sistema, planejar a estrutura de dados modelos, design UI, UX, modelos responsivos, criar plano de implementação detalhado. Começou. E ele vai criar agora um plano para a gente, em pouco tempo, onde a gente vai ver toda a estrutura do que vai ser feito. E tem uma coisa que eu acho interessante, além dessa questão dos multiagentes, é que ele tem um comando que é Dangerous Skip Permissions, que é, na verdade, em vez de ele ficar te perguntando se pode continuar, você está falando, a gente chama de modo YOLO, né? Que é You Only Live Once, né? Que é tipo, você só vive uma vez. Se você só vive uma vez, tu pode fazer tudo que vê o que vai dar, entendeu? Sim. E é bem interessante isso, porque isso deixa praticamente o Cloud Code usando todo o potencial dele sem parar. E a gente tem até uma questão, né, que o cara trouxe uma vez, que era o mundo, ele sempre que você conseguir usar energia, você tende a evoluir, né? Então, existe até uma série na internet que acho que é Sailor Series, que vai falando desde o começo da humanidade, as pessoas usavam a gravidade, então a pedra para matar o animal lá embaixo, e usava, até porque era a gravidade, usava também a contra, né, que seria a água, para levitar o navio. Então, se você conseguir usar a física para usar energia, essa geração evoluiu, porque ele conseguiu usar a força muito além da dela, né, para flutuar, então ele conseguia levar pessoas e peso, ou uma pedra para matar um animal maior. E a gente fala que a AI é a primeira vez que a gente consegue individualmente usar mais energia, né? Porque você está captando aí esses agentes que estão usando bastante energia para criar coisas para você, que normalmente poderia precisar de várias pessoas programando e desenvolvendo, né? Então é uma forma de uma pessoa, um indivíduo, conseguir aumentar o seu consumo individual de energia, né?
E isso é super interessante quando eu escutei isso e eu já tinha visto essa série. Eu acho que isso é um melhor exemplo, né? Olha onde ele está agora, ó. Ele está fazendo updates, né? Então, ele está falando análise comparativa detalhada de arquiteturas front-end, React, Native, Flutter versus React PWA. Ele está checando qual seria a melhor para essa ideia. Avaliação profunda de back-end, infraestrutura, design de modelos de dados e arquiteturas de bancos de dados otimizada, especificação completa de UI UX com iframes e design systems. Ele faz, então, mesmo sem o Enhanced Prompt, ele faz como se tivesse, ele faz o processo de otimização do que você está pedindo. Entenda que eu pedi para ele, né, usar alguns MCPs para melhorar o prompt que a gente estava pedindo, né? E ele está numa área de plano, então está planejando. Então, aquele pequeno detalhe que você colocou ali, que é barra... É traço, né? Traço, qual era os códigos ali que você colocou? Eu coloquei o Ultrathink, que seria para usar múltiplos agentes, que é um código dentro do Cloud Code, e coloquei para ele usar um MCP chamado Super Cloud, que é um MCP criado que tem alguns MCPs dentro, né? Que seria acho que é um Index 7, que é algo para melhorar como a construção do fluxo é feita. É com o Text 7. Aí tem o Playwright, que é um MCP super legal também para o pessoal que faz design, porque ele bate fotos e compara com o design, com o código que está sendo feito, para dizer se realmente o código está indo na direção do design que foi pedido. E, enfim, ele está usando são 4 CPIs selecionados que, teoricamente, te ajudam muito. Eu estou até fazendo uma aula desse MCP, que eu acho super útil, sabe? Mostrando que tem vários comandos lá dentro, dá para análise, fazer testes, sabe? Fazer testes de estresse, testes de design, enfim, tem muita coisa para fazer. Planejamento interno usando isso, né? É bem legal. E a gente vai ver como vai ficar, mas acho que vai ser uma surpresa aí como vai sair. Mas mostrar a potência disso, né? é verdade. E assim, é impressionante a velocidade, porque se a gente for pegar um sistema do tamanho que está sendo construído aqui pelo feedback que a gente está vendo, cara, isso demoraria meses na mesa de um programador. E outra, Meses mesmo. meses não só de programação, mas de planejamento, porque são muitas páginas, são muitas etapas. Quando você vai passar para o programador, você tem que falar o que cada botão clica. Então, assim, vamos ver qual foi o resultado aqui do aplicativo do... Bem, cara, a gente planejou uma página, né? A gente começou, na verdade, com a ideia de fazer uma página de agendamento para o personal. E quando a gente começou a montar aqui no Cloud, ele deu uma sugestão de montar de uma forma que cada personal pode criar sua página e cobrar, né, para seus clientes e organizar seus clientes. Então, ele cobra a partir do uso, né, de quantos clientes você vai ter nessa base. E ele fez um sistema super complexo, assim, de database, que ele realmente, cada cliente tem um ID próprio e cada treinador tem um ID próprio. E ele fez um sistema onde ele realmente controla, com super responsivo, o design ficou ótimo. É impressionante, né? Porque você precisaria de uma equipe para fazer isso e precisaria de várias equipes testando, pessoas testando, e ficou muito bacana. Eu fiquei realmente impressionado. E é aquele negócio da ideia, né? A gente teve uma ideia, só que a IA melhorou a ideia em 10 vezes. Bem, eu vou abrir aqui agora. Olha, tô mostrando aqui, né, os últimos códigos, né, e tal. Aí vamos abrir aqui da página 3000. Tá aqui. Tá aqui. Então aqui ficou Isso aqui, para você ver, esse quadrado aqui você poderia mudar e deixar uma tela do celular, né? Você poderia mexer para ficar um celular responsivo, então uma pessoa falando. E isso depois que você tem essa estrutura pronta, dá para personalizar, né? Trocar imagem, enfim. Mas já tá bonito. Cara, isso já tá bonito pra caramba, velho. Então tá aqui, né? Então gerencia os treinos de forma inteligente, a plataforma completa para personal trainers modernos, agende sessões, clique, né? Teste grátis por 30 dias, B demonstração,
Então, a demonstração aqui ele mostra tudo o que acontece, né? Agendamento fácil, gestão de clientes, lembrei que... Cara, isso eu achei muito bizarro, porque a gente só queria fazer uma plataforma para um agendamento, a pessoa chega lá no personal quer agendar o serviço e tal. Ele construiu uma plataforma para personais e para clientes. Então, o personal pode vir aqui, criar a conta dele, cadastrar, e os clientes podem entrar depois e contratar os serviços do personal, agendar e fazer tudo mais. Tudo que ele colocou aqui, por exemplo, os planos, né? Ele botou aqui o básico, profissional e elite, e tem a ver, ele fez um estudo para ver um preço que faz sentido, não é um preço aleatório. Sim. Então, aí começar para até falar com... Não, isso também é outra coisa que tem que pontuar, a precificação, né? Se a gente for ver os preços ali, literalmente tem uma estratégia. Ele colocou o preço mais vendido no meio, tem toda aquela estruturação, e a gente não deu um comando sobre isso, a gente não pediu sobre isso, mas ele entendeu que é necessário. Que é importante. É. Aí vamos ver depoimentos, né? Você pode criar seus depoimentos, mas ele cria um modelo que tudo leva também para pagamento, que é interessante, né? Porque, na verdade, toda ação de marketing, normalmente, você tem que ter a finalização, né? Que isso já é algo bem, né? Assim, é uma visão moderna de design, né? Parte de preço e agendar o treino, né? Aqui, por exemplo, né? Eu vou voltar aqui, eu quero mostrar, então, a parte de login, né? Então você pode entrar como cliente ou como personal. Essa é a parte de clientes, né? Então você olha aqui a parte de cliente. Tem ali quais são os treinos que você tem agendado na sua agenda, avaliação física, os históricos. Os treinos, né? Cara, muito, muito louco. Agenda treino. Então aqui, por exemplo, ele pode escolher o personal, né? Então, calma aí, você clicou ali em agendar treino, tipo, novo agendamento, aí apareceu os personal cadastrado na plataforma. Personais, eu posso escolher aqui o João personal, aí mostra os treinos que ele tem, ó, treino personalizado, avaliação física dele e consultoria nutricional. Eu posso escolher treino personalizado, eu escolho aqui o dia, né, tipo dia 6, tem os horários, então eu vou escolher aqui 10 às 11. E se você quiser selecionar mais de um horário, dá ali? Ou ele bloqueou isso? Não, dá não. Um horário, né? Poderia selecionar outro dia, né? Uhum. Então, eu posso escrever uma observação, né? Levar peso. E ele tem toda a revisão do agendamento. Cara, como é que é a tela do... Eu vou mostrar isso. Aí tem a tela aqui é do cliente, né? Vamos pegar a tela do personal. Olha que legal. Nossa, gamificada. Aparece já o tanto que o cara tem ali agendado, o total de clientes, a agenda de hoje, a ocupação. Cara, esse aqui eu achei genial. A ocupação da semana. O cara já tem um gráfico. Tipo, hoje o meu dia vai ser 100%. Todo o meu horário de trabalho tá ali. E a gente não pediu isso, né? A gente não... São muitas coisas que ele fez que a gente não pediu. Você começa a fazer o planejamento, ele começa a perguntar se o planejamento faz sentido, né? Então, a partir do momento que você cria ali o primeiro prompt, que foi o prompt simples, né? Não foi nem aquele rancid prompt. Sim. Ele começa a fazer, a gente foi pelo plano mode, né? Que ele faz o planejamento e ele começa a mostrar as possibilidades e você vai aceitando. Você pode aceitar individualmente, a gente foi aceitando. E a partir disso ele vai te dando visões, né? Que algumas coisas você pode não concordar e ir para outro caminho. Mas a gente deixou ele bem solto, né? A gente deixou ele bem assim confortável para ver o que ele ia entregar e realmente ele entregou um produtaço aí. A gente teve poucos ajustes, né? E agora a gente saiu um produto realmente. Já tendo os alunos confirmados, alunos pendentes. Cara, realmente é um produto. A gente construiu aqui um produto, não é qualquer coisa, né? Um prompt, um resultado qualquer. O certo agora seria a gente testar todas as funcionalidades. Existe até alguns MCPs para isso, mas, poxa, tem pouco tempo isso aí, talvez já estivesse na rua, né? Assim, isso aí para uma academia, pô, imagina, a pessoa chega na porta da academia, tem um QR Code, baixa o app, ela já consegue contratar no próprio app os personagens, marcar horário, fazer tudo. Eu vou te falar, na minha academia que eu faço não tem isso ainda.
Tem uma academia e a gente não tem mais. Então, Pois é. bem interessante. Então, esse que é o legal da IA. A partir de um brainstorm, uma conversa que a gente teve, surgiu essa ideia e agora tem um produto aqui na mão. E para aprender a fazer isso aí? Cara, cultura builder. Cultura Builder. Acho que lá eu acho que o mais legal é isso, é de você trocar, né? Uma das coisas que a gente estimula muito é você estar testando fazer algo, você mostrar tudo que deu certo, que não deu certo, que outras pessoas vão te ajudar ou vai aprender com você. Eu acho que essa é a ideia da cultura, né? De você criar algo que você está ali construindo algo, mas ajudando um e aprendendo com o outro. E lógico que a gente está ali sempre criando as aulas, né? E criando conteúdos novos para atalhos, mostrando o que está funcionando. E acabamos de ver que acabou de lançar o Cloud, né? O Code, o que é o Opus 4.1. E Sim, ontem estava aqui na live, saiu a notícia. Então, pô, é fantástico, né? A gente sim. sabe o que vai vir de novas funcionalidades, né? Então, E vai facilitar cada vez mais e trazer resultados cada vez melhores. a gente fala que hoje, no momento, é o pior momento para o web coach. Sim, Que amanhã vai ser sempre melhor, né? amanhã vai ser sempre E melhor. já tá assim. Eu fico impressionado porque assim, ó, eu sou designer gráfico, né? Por muito tempo, ainda trabalho muito com isso, pra mim. E a organização é muito bonita. É uma plataforma amigável, é um design bonito, as cores são muito convidativas. Então, assim, eu achei totalmente excelente. Eu quero saber de vocês. O que vocês acharam do aplicativo que a gente construiu nesse vídeo? Eu vou deixar todos os links, né, para você consultar. O pessoal consegue ter acesso a isso aqui? A gente pode fazer um deploy depois e a gente coloca. Só para o pessoal mexer e tal. Assim, se for possível, vai estar aqui na descrição o link do Cultura Builder também, se você quiser entrar para esse movimento, né, de construir com inteligência artificial, que eu vejo uma grande oportunidade. Tanto que eu trouxe o Deco para falar disso para vocês aqui no canal. Eu sempre trago essas informações em primeira mão, né? Sempre buscando deixar vocês a par de toda a revolução que está acontecendo em inteligência artificial. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deixa aqui se vocês gostaram desse modelo. Eu acho que eu estou pensando até em chamar esse quadro de Me Ensina Aí. Ensina aí. Eu coloco a pessoa aqui e ela me ensina aí na prática. Legal. Muito legal. Muito bom. Fiquei bem satisfeito aí com o resultado. E é isso, cara. Acho que a gente tá querendo mostrar para as pessoas que é possível tirar aquela ideia ali da cabeça, né? Tirar outra coisinha que você sempre ficou pensando que estava esperando achar uma pessoa para ajudar na ideia. Hoje você não precisa, hoje você consegue fazer provavelmente sozinho, né? Um puta produto e funcional e às vezes resolver uma dor interna, né, da sua empresa, da empresa que você trabalha, ou de alguma instituição que você faça parte, né, alguma comunidade que você faça parte, e deixar algo realmente assim impactante, né? Sim. Que não é um arranjinho, né? Então, é muito bacana. Cara, tem um valor absurdo você apresentar algo funcional para um prospecto, né? Um cliente que você já tem. Captar dinheiro, né? Captar investimento é Aí você absurdo. tem a ideia certa, mas não tem algo para mostrar, então é difícil a pessoa entender, né, o que está na sua cabeça, e aqui você já chega com ela funcionando, o cara fica muito mais fácil de entender, né? Sim, perfeito. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Segue o Deco Montenegro. Qual é o seu arroba lá? Deco Montenegro. Deco Montenegro. Ele fala também muito sobre tecnologia. Tem muitas informações preciosas lá. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o comentário do que você achou. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu. Obrigadão, Deco. Prazer. Máximo. Foi massa.